Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês sabiam que, mesmo com o avanço das tecnologias e o poder das forças policiais, algumas figuras da máfia organizada continuam sendo uma pedra nos sapatos real e constante? Pois é, os chefes da máfia não desapareceram. Na verdade, eles estão mais astutos e, claro, mais insanos do que nunca. Hoje, vamos explorar as mentes por trás de algumas das organizações mais poderosas que ainda operam no mundo. Mas não pense que são simples mafiosos. Estamos falando de chefes que desafiam a lógica, que vão além dos limites e que continuam a manipular o sistema à sua maneira. Esses indivíduos não são apenas chefes de gangues, mas sim estrategistas implacáveis. Eles comandam seus grupos com um poder psicológico tão forte que seus seguidores os veem quase como figuras mitológicas. Alguns deles operam no ramo do contrabando. Outros estão no controle de extorsões, mas o que todos têm em comum é a capacidade de provocar o temor e a lealdade absoluta. O que muitos não sabem é que alguns desses chefes ainda estão livres, vivendo entre nós, longe dos olhos da lei. Eles sabem como manter as aparências e continuam a expandir suas operações mafiosas, desafiando qualquer tentativa de captura. São figuras que inspiram tanto respeito quanto terror, sendo admirados pelos seus aliados e temidos pelos seus inimigos. Prepare-se para conhecer os chefes do submundo mais insanos que ainda estão ativos. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos. Agora, vamos analisar quem são essas figuras poderosas e como elas conseguem manter seu império intacto, apesar de todo o esforço das autoridades para derrubá-los. Bora pro vídeo. Michael Mancuso. Michael Mancuso, conhecido por muitos como The Nose, entrou no submundo organizado nos anos 1980. Ele estava ligado ao notório grupo Purple Gang, conhecido por seu envolvimento em atividades ilícitas e atos insanos. À medida que sua influência crescia dentro da Purple Gang, Mancuso começou a estabelecer conexões com membros das 5 famílias, as organizações mais poderosas do submundo de Nova York. Logo, a reputação de Mancuso chamou a atenção da liderança da família Bonanno, que enxergou potencial no jovem. Na época, a família Bonanno enfrentava um período de instabilidade interna e disputas de poder. A prisão e posterior colaboração do antigo líder, Joseph Massino, deixaram uma lacuna na estrutura da família, abrindo espaço para indivíduos ambiciosos, como Mancuso, subirem na hierarquia. Em fevereiro de 2006, Mancuso foi preso por seu envolvimento no caso de Randolph Pizzolo, um associado da família Bonanno. Apesar de seus problemas com a justiça, ele manteve sua influência no mundo da máfia organizada, mesmo estando atrás das grades. De forma surpreendente, sua prisão não impediu sua ascensão dentro da família Bonanno. Em junho de 2013, ainda cumprindo pena, Mancuso foi nomeado oficialmente como líder da família. Gerir a família Bonanno de dentro da prisão exigiu um equilíbrio delicado de poder e influência, algo que Mancuso alcançou por meio de seus aliados no Bronx e do subchefe Thomas Di Fiore. A seguir, veremos a história de outro líder cuja lealdade à sua família permaneceu inabalável ao longo dos anos. Domenico Cefalu. Depois que Domenico Cefalu migrou de Palermo para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor,
Não demorou muito para que ele se envolvesse com a família Gambino. Seu início na organização foi marcado por sua participação em operações de contrabando de substâncias ilícitas. Em março de 1982, Cefalu foi condenado por envolvimento em um esquema de contrabando de entorpecentes ao lado de 10 outros homens, incluindo seu tio e primo. Apesar da condenação e de uma sentença de 6 anos, seus laços com a família Gambino permaneceram firmes. Após cumprir sua pena, Cefalu foi feito na família e começou a desempenhar um papel mais importante nas operações da família. Ele se tornou uma figura-chave na célula siciliana dentro da família Gambino, conhecida por seus laços estreitos com a máfia da Sicília. Em 1992, Cefalu foi convocado por um grande júri de Nova York para testemunhar em uma investigação, mas, fiel ao código de silêncio da máfia, recusou-se a cooperar. Isso resultou em uma sentença de 18 meses por desacato civil. Em 1996, ele foi novamente condenado, desta vez por desacato, recebendo uma pena de 33 meses de prisão. Em vez de prejudicar sua posição, essas condenações fortaleceram sua reputação como um membro leal e confiável da família Gambino. Por volta de 2005, sua dedicação foi recompensada com uma promoção ao cargo de subchefe, nomeado por Jack D'Amico, então chefe de rua e antigo aliado de John Gotti. Como subchefe, Cefalu era responsável por supervisionar a célula siciliana da família Gambino. Em fevereiro de 2008, ele foi acusado de conspiração e extorsão como parte da Operação Old Bridge, que investigava atividades da família Gambino. Cefalu aceitou um acordo e foi condenado a 2 anos de prisão. Em julho de 2011, Domenico Cefalu alcançou o ápice de sua carreira no submundo organizado, tornando-se o chefe oficial da família Gambino. A seguir, veremos a história de outro líder que também passou muitos de seus anos no poder atrás das grades. Liborio Bellomo. Liborio Bellomo iniciou sua trajetória na família mafiosa genovese em 1977, quando se tornou membro da gangue da Rua 116, liderada por Savério Sammy Black Santora. No final dos anos 1980, Bellomo já havia ascendido ao posto de capo, supervisionando um grupo de soldados e associados no Bronx, Nova York. Os anos 1990 marcaram um ponto de virada em sua carreira. Após a acusação de Vincent Gigante em diversos casos, Liborio Bellomo foi identificado como chefe interino da família genovese, assumindo a liderança enquanto o Gigante enfrentava problemas legais. Com a expansão de sua influência, Bellomo também atraiu a atenção das autoridades federais. Em 1996, ele foi acusado sob a Lei Rico, incluindo alegações de envolvimento nas quedas dos mafiosos Ralph De Simone e Antônio De Lorenzo. Apesar da gravidade das acusações, seus advogados alegaram inocência. Em fevereiro de 1997, as acusações de quedas contra Bellomo foram retiradas por falta de provas. Em troca, ele aceitou um acordo judicial, admitindo culpa em casos de extorsão relacionados a um sindicato da construção civil e uma empresa de coleta de lixo. Bellomo foi condenado a 10 anos de prisão. Em julho de 2001, Bellomo enfrentou novas acusações, desta vez por lavagem de dinheiro. Ele novamente optou por um acordo, admitindo culpa em acusações menores, o que resultou na extensão de sua pena e adiou sua libertação para fevereiro de 2006. Pouco antes disso, ele e mais de 30 membros da família genovese foram acusados de novos delitos de extorsão. Especificamente, Bellomo foi acusado de ordenar a eliminação de Ralph Coppola, capitão interino de sua equipe e um aliado próximo, em 1998. A falta de provas concretas ligando Bellomo a essa queda levou o governo a oferecer outro acordo em 2007. Ele aceitou, resultando em mais um ano de prisão, além dos 4 inicialmente propostos. Em 1º de dezembro de 2008, Liborio Barney Bellomo foi libertado. Assim como Bellomo, o próximo líder conseguiu manter o controle de sua organização mesmo enquanto estava atrás das grades. Victor Amuso. Vic Amuso começou sua trajetória no submundo organizado no final da década de 1940, quando conheceu Anthony Corallo,
uma figura poderosa na família mafiosa Galliano, que mais tarde evoluiria para a família Lucchese. Sob a tutela de Corallo, Amuso iniciou sua carreira atuando como guarda-costas e motorista de Carmine Tramonte, outro mafioso influente. Nos anos 1960, a lealdade e a impiedade de Amuso chamaram a atenção de Joseph Crazy Joe Gallo, um notório sicário da família mafiosa Profaci. Ele se juntou às fileiras de Gallo como um aliado, mas sua aliança com Gallo foi curta. Após a eliminação de Gallo em 1972, Amuso decidiu desertar para a família Lucchese. Ele se alinhou com a equipe da Rua 19, liderada por Christopher Christie Furnari, um respeitado capo dentro da hierarquia da família. Esse movimento foi crucial para sua carreira, marcando sua ascensão de soldado raso a uma figura em ascensão nos Lucchese. Em 1986, após o julgamento da Comissão da Máfia, que resultou nas condenações de vários líderes das 5 famílias, o chefe dos Lucchese, Anthony Corallo, foi substituído. Vic Amuso assumiu o controle, consolidando seu poder no topo da organização. No entanto, em maio de 1990, Amuso foi indiciado no caso das Janelas, uma investigação massiva contra as famílias da máfia. Para evitar a prisão, ele entrou em fuga, mas conseguiu manter o controle da família Lucchese, emitindo ordens enquanto permanecia escondido. Em julho de 1991, Amuso foi capturado pelo FBI em um shopping nos arredores de Scranton, Pensilvânia. Durante um julgamento separado por extorsão, ele foi condenado por 54 acusações, incluindo 9 quedas, e sentenciado à prisão perpétua em 1992. Mesmo encarcerado, a influência de Amuso na família Lucchese permaneceu firme. Ele continuou a planejar operações e a nomear chefes interinos para liderar a organização em seu nome. Assim como Amuso, o próximo chefe provou ser um verdadeiro mestre no jogo da enganação. Semyon Mogilevich. Nos anos 1980, enquanto a União Soviética se aproximava do colapso, Semyon Mogilevich enxergou uma oportunidade única. Ele começou sua carreira no submundo, explorando o desespero de judeus soviéticos que desejavam emigrar para Israel e outros países. Mogilevich se posicionou como um intermediário, oferecendo-se para vender seus bens valiosos como joias, prometendo repassar os lucros. No entanto, ele ficou com o dinheiro, acumulando uma fortuna considerável. Suas atividades logo chamaram a atenção das autoridades, resultando em 2 condenações por delitos relacionados a câmbio. No final dos anos 1980, Mogilevich já era um dos principais contatos para a lavagem de dinheiro das organizações mafiosas mais poderosas da Rússia. No início dos anos 1990, Mogilevich mudou-se para a Hungria, onde investiu em várias empresas, incluindo a compra de uma fábrica de armamentos chamada Army Co-op, especializada na produção de canhões antiaéreos. Ele também expandiu suas operações para negócios legítimos, utilizando-os como fachada para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Entre 1997 e 1998, jornalistas canadenses descobriram que Mogilevich e seus associados estavam por trás da UBM Magnex International Inc., uma empresa de capital aberto listada na Bolsa de Valores de Toronto. Avaliada em $1 bilhão, a empresa foi desmascarada como um esquema de lavagem de dinheiro e atividades ilícitas. Em maio de 1998, o FBI, juntamente com outras agências do governo dos Estados Unidos, invadiu a sede da UBM em Newtown, Pensilvânia. Apesar das provas crescentes contra ele, Mogilevich mostrou-se um mestre da evasão. Em 2003, o FBI colocou Mogilevich em sua lista de procurados por seu papel na fraude contra investidores da IBM Magnex International, Inc. Em outubro de 2009, ele foi incluído na lista dos mais procurados do FBI. Daoud Ibrahim. A história de Daoud Ibrahim começou ainda na adolescência. Ele abandonou o ensino médio e passou a se envolver em pequenos delitos, como fraudes, furtos e roubos. Durante esse período, cruzou o caminho de Bashu Dada, um gangster local que fazia parte de um sindicato mafioso. Sob a influência de Bashu, Daoud aprendeu os segredos do submundo.
No final dos anos 1970, Daoud e seu irmão mais velho, Shabir Ibrahim Kaskar, formaram uma gangue que evoluiria para a temida D Company. A dupla se dedicava a atividades como contrabando de ouro, extorsão e negócios imobiliários. Contudo, a tragédia atingiu a família quando Shabir foi eliminado pela gangue rival Patan, deixando Daoud como líder único da organização. Sob seu comando, a D Company se transformou em um sindicato sofisticado e implacável. As operações da gangue se expandiram além de Mumbai, alcançando o Oriente Médio e a África. No início da década de 1990, a D Company já contava com mais de 5.000 membros. A ascensão de Daoud ao poder envolveu conexões com figuras influentes do submundo e autoridades corruptas que ignoravam suas atividades. Em 1986, após a queda de Samit Khan, pelo qual era procurado pela polícia de Mumbai, Daoud se mudou para Dubai, de onde passou a gerenciar uma vasta rede de negócios ilegais, incluindo contrabando e lavagem de dinheiro. Eventualmente, ele se envolveu com a AK. As rotas de contrabando da D Company foram supostamente compartilhadas com organizações terroristas como a AK, e acredita-se que Daoud tinha contatos com Osama. Em 1993, ele foi apontado como o mentor dos golpes em Bombaim. Com as evidências contra ele se acumulando, o governo indiano intensificou os esforços para capturá-lo. No entanto, Daoud já havia fugido para Karachi, no Paquistão, onde, segundo relatos, continuou a operar sem medo de represálias. O próximo chefão, assim como Daoud, fez história, mas por escapar da prisão de maneira espetacular. Nino Guerreiro. Nino Guerreiro iniciou sua carreira no submundo, atacando policiais e participando de pequenos esquemas de contrabando, o que rapidamente chamou a atenção das autoridades. Em setembro de 2005, ele elevou o nível de suas ações ao eliminar um policial da Força de Aragua, tornando-se um alvo claro para a polícia. Nessa época, a organização Trem de Aragua, conhecida por raptos, extorsões e subornos, estava ganhando notoriedade, e Guerreiro emergia como uma peça-chave em suas operações. Em 2010, ele foi capturado enquanto negociava bens roubados e entorpecentes em sua cidade natal, Maracai. Foi encarcerado na penitenciária de Aragua, também conhecida como Tocoron. Para Guerreiro, no entanto, a prisão não foi o fim, mas o início de um novo capítulo no submundo. Mesmo atrás das grades, ele continuou a comandar e expandir as operações da organização, que prosperaram sob sua liderança, alcançando influência por toda a Venezuela e até além de suas fronteiras. Em 2012, Guerreiro conseguiu escapar da prisão de Tocoron. Sua liberdade, contudo, durou pouco. Em junho de 2013, ele foi recapturado em Barquisimeto, no estado de Lara, enquanto estava envolvido em uma série de roubos a residências. Mesmo após ser preso novamente, a influência de Guerreiro permaneceu inabalável. Em 2015, ele fez uma ousada aparição pública em uma festa em Maracai. Lá, declarou ser o líder da organização e prometeu melhores condições de vida para os moradores locais, um movimento estratégico para fortalecer sua imagem de poder. Até 2016, Guerreiro enfrentava múltiplas acusações, incluindo quedas, roubo e contrabando. Em fevereiro de 2018, ele admitiu as acusações e foi condenado a 17 anos de prisão. Matthew Guglielmetti. Matthew Guglielmetti Jr. iniciou sua carreira mafiosa nos anos 1980. Em 1984, ele e seu pai foram presos por desviar um caminhão carregado de uísque canadense. No entanto, o caso foi misteriosamente arquivado, levantando especulações de que isso se deveu à influência e às conexões da família Guglielmetti. Conforme a década avançava, a família patriarca mergulhou em uma disputa interna em 1989. Com a queda do subchefe William Grasso, Guglielmetti herdou os negócios que antes eram controlados por ele. Apesar de atrair a atenção das autoridades, Guglielmetti continuou administrando suas operações mafiosas, incluindo apostas ilegais e agiotagem, solidificando sua posição como líder dentro da organização. Em abril de 2002, o FBI lançou uma operação ambiciosa
para investigar a indústria da construção em Rhode Island. Essa estratégia bem planejada tinha como objetivo atrair figuras-chave do mundo do crime organizado, e Guglielmetti estava no topo da lista. Na época, ele ocupava o cargo de mordomo do sindicato, uma posição que lhe permitia explorar a indústria da construção para o benefício da família patriarca. Em janeiro de 2005, Guglielmetti e 2 associados foram presos em Johnston sob acusações de contrabando. Em março do mesmo ano, ele assinou um acordo judicial, admitindo conspirar para distribuir mais de 5 quilos de coca. No final daquele ano, foi condenado a 11 anos de prisão. O próximo chefão continuou a subir na hierarquia, mesmo enquanto estava atrás das grades. Kenichi Shinoda. Em 1962, Kenichi Shinoda deu seus primeiros passos no estilo de vida Yakuza ao ingressar na Hirota Gumi, uma afiliada da Yamaguchi Gumi, com sede em Nagoya. Foi nesse ambiente que ele aprendeu as complexidades das operações da Yakuza, desde extorsão e jogos de azar, até a poderosa rede de alianças e rivalidades que definia a organização. Seu primeiro grande confronto com a lei ocorreu no início dos anos 1970, quando foi condenado pela queda de um chefe rival da Yakuza com uma katana, um ato que resultou em uma sentença de 13 anos de prisão. Contudo, essa condenação não prejudicou sua posição dentro da Yakuza. Pelo contrário, fortaleceu sua reputação como um líder implacável, disposto a tomar medidas extremas para proteger seu poder e autoridade. Após sua libertação, Shinoda retomou suas atividades com renovada determinação, rapidamente restabelecendo sua posição dentro da Yamaguchi Gumi e expandindo ainda mais a influência da organização. No entanto, a Hirota Gumi foi dissolvida no início dos anos 1980. Não se deixando abalar pela dissolução de seu grupo inicial, Shinoda, juntamente com seu parceiro de longa data, Kiyoshi Takayama, cofundou a Kotoka. Em 1984, esse novo grupo substituiu a Hirota Gumi e cresceu rapidamente, tornando-se uma poderosa ramificação da Yamaguchi Gumi. Com seu planejamento estratégico e eficiência implacável, a dupla expandiu a influência do grupo para 18 prefeituras, alcançando até mesmo a região do Kanto, normalmente restrita. Em julho de 2005, Kenichi Shinoda foi nomeado o 6º Kumicho da Yamaguchi Gumi. Assumindo o controle da organização de 40 mil membros, sua nomeação marcou uma mudança significativa na liderança da Yamaguchi Gumi, já que ele foi o primeiro Kumicho a não ser originário da região de Kansai. Lorenzo Manino. Lorenzo Manino iniciou sua carreira mafiosa contrabandeando entorpecentes com a família Gambino, e não demorou para que ele começasse a subir na hierarquia da organização. Em 1988, ele se envolveu em uma conspiração para eliminar Francesco Oliveri, um ato que o perseguiria por muitos anos. Sabe-se que Oliveri havia se tornado uma ameaça à família Gambino, e sua eliminação foi considerada necessária para proteger os interesses da família. A conspiração para acabar com Oliveri eventualmente chamou a atenção das autoridades, levando a um julgamento de alto perfil. Em 1993, Manino, juntamente com os co-réus John Gambino, Joseph Gambino e Matteo Romano, enfrentaram acusações relacionadas à queda e sua participação em uma organização mafiosa. Em 1994, Manino se declarou culpado das acusações de contrabando e conspiração para eliminar Francesco Oliveri, recebendo uma sentença de 15 anos de prisão. Após sua liberação da prisão em 2004, Manino retornou ao submundo organizado. Domenico Cefalu, um membro de longa data da família Gambino, reconheceu o potencial de Manino e o nomeou como chefe de rua. Como chefe de rua, Manino ficou responsável por supervisionar as operações diárias da família, consolidando ainda mais sua posição dentro da organização. O próximo chefe é alguém que esteve envolvido em um esquema de suborno durante as Olimpíadas de 2002. Alimjan Toktakhanov. Alimjan Toktakhanov mudou-se para a Alemanha no final dos anos 1980, buscando novas oportunidades. Foi nesse período que ele obteve a cidadania israelense e logo surgiram alegações ligando-o a vendas internacionais de fuzis
envolvendo as forças do Ocidente e um país árabe. No início dos anos 1990, Tokhtarkhunov se estabeleceu em Paris, onde supostamente estava envolvido em negócios ilegais e operações de contrabando. Suas atividades não passaram despercebidas e logo ele se tornou alvo das autoridades francesas. Relatórios começaram a surgir, ligando-o à máfia russa, especialmente ao insano gangster georgiano Tariel Oniani. Em 2002, Tokhtarkhunov foi acusado de planejar e executar um esquema de suborno envolvendo juízes de patinação artística nas Olimpíadas de Inverno. Ele foi preso na Itália a pedido dos Estados Unidos, mas o tribunal italiano rejeitou o pedido de extradição, permitindo que ele retornasse à Rússia. As coisas tomaram um rumo sombrio para Tokhtarkhunov em 2013, quando o FBI lançou uma investigação abrangente sobre suas alegadas atividades mafiosas. A investigação do FBI focou em uma rede de jogos de azar ilegais que Tokhtarkhunov supostamente comandava, operando globalmente com milhões de dólares em jogo. Conforme a investigação se desenrolava, o FBI reuniu provas implicando Tokhtarkhunov e várias outras figuras de destaque. A acusação federal envolveu mais de 30 pessoas, incluindo Vadim Trencher, Molly Bloom e Helena Ahmad, acusados de participar dessa operação ilegal de jogos de azar, com Tokhtarkhunov supostamente recebendo mais de 12 milhões de dólares da organização de Taiwan, Chick Trencher, entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2013. O Departamento de Estado dos Estados Unidos ofereceu uma recompensa de 4 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão. No entanto, Tokhtarkhunov continua a viver abertamente na Rússia, aparentemente sem se importar com a caçada global. Chuan Fat Yip, conhecido também pelo pseudônimo Chuan Fei, é o suposto mentor de uma das maiores redes de distribuição de esteroides anabolizantes e precursores de entorpecentes no mundo. Sua organização, o Grupo Yuancheng, é uma empresa de fabricação de produtos químicos envolvida na produção e distribuição de substâncias ilegais em uma escala gigantesca. Sob a liderança de Yip, o grupo é acusado de gerar cerca de 280 milhões de dólares apenas com a venda de esteroides anabolizantes. Desse valor impressionante, 55 milhões de dólares em esteroides teriam sido enviados para os Estados Unidos ao longo de 5 anos. Além disso, o grupo também comercializava precursores do fenil, substâncias químicas essenciais para a produção do potente opioide sintético, que tem sido um dos principais responsáveis pela crise dos opioides, causando inúmeras quedas nos Estados Unidos. Em outubro de 2015, Yip participou de uma feira de negócios nos Estados Unidos, acompanhado pelo vice-presidente e pelo gerente de vendas de sua empresa. Durante essa visita, eles teriam se reunido com potenciais clientes para negociar transações envolvendo mais de 100 quilos de esteroides anabolizantes. A organização supostamente enviava seus produtos ilícitos dos principais portos chineses, como Xangai e Hong Kong, para destinos ao redor do mundo, incluindo 84 países estrangeiros e todos os 50 estados dos Estados Unidos. A magnitude e a ousadia das operações de Yip o tornaram uma das principais prioridades para as agências de segurança ao redor do mundo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos ofereceu uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua captura e condenação. Apesar da divulgação de sua acusação em março de 2021, Yip continua foragido, sendo acreditado que esteja vivendo na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Ulises Alexander Acevedo. A entrada de Ulises no submundo começou de forma simples, com furtos pequenos e envolvimento em atividades ilícitas de menor escala. No entanto, com o tempo, ele expandiu suas operações. Acevedo começou a reunir um grupo seleto de seguidores leais, envolvidos em raptos e roubos, com foco em pessoas e negócios de alto poder aquisitivo em Caracas e arredores. Um dos principais fatores para a ascensão de Alexander foi sua habilidade em explorar o cenário sociopolítico de Petare. O bairro, como muitos outros na Venezuela, era marcado pela pobreza, desemprego e falta de serviços básicos. Alexander soube aproveitar essas condições, posicionando-se como um benfeitor da comunidade.
Ele ajudava financeiramente famílias em dificuldades, distribuía alimentos e suprimentos e até mediava disputas entre os moradores. Essa imagem de Robin Hood conquistou a simpatia de muitos locais, que o viam mais como um protetor do que como um gangster. Sua crescente influência foi ainda mais fortalecida por suas conexões com políticos locais e membros das forças de segurança. Esses relacionamentos ofereciam a Alexander um certo grau de proteção contra consequências legais, permitindo-lhe operar sem medo. Em troca, Alexander oferecia apoio a esses oficiais, garantindo o poder contínuo deles. Alexander havia se consolidado como o líder indiscutível do bairro José Félix Ribas, apesar das tentativas constantes de gangues rivais e das forças policiais em derrubá-lo. Por fim, embora ainda sem desafios, o poder e a influência de Alexander cresciam a cada dia, enquanto os chefões continuavam suas operações ilegais, independentemente dos esforços do governo para acabar com o submundo organizado. Salve, família! Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo no submundo e, como vimos, os chefes mais insanos ainda estão aí, desafiando as leis, as autoridades e qualquer noção de moralidade. Esses capos não são apenas chefes, são sobreviventes, manipuladores e estrategistas implacáveis que continuam a exercer um poder imenso, mesmo diante de todo o aparato das forças de segurança mundial. Mas a grande pergunta é: até quando eles conseguirão continuar em liberdade? Ou será que, em breve, alguém finalmente conseguirá derrubar esses impérios de caos e medo? Só o tempo dirá. O que sabemos é que a luta contra esses chefes da máfia é constante e o jogo nunca termina. Se você ficou tão fascinado por essas histórias quanto nós, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o mundo da clandestinidade. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam a realidade insana desses chefes que ainda estão no topo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. A ajuda de vocês é fundamental para nós. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!